Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. O meu nome é Ricardo, eu sou médico neuropediatra e hoje eu quero conversar com vocês sobre o neurodesenvolvimento. Então aproveitem esse tempinho e inscrevam-se no canal. O assunto que a gente vai conversar hoje vai ser tratado de uma forma mais simplificada. A gente vai se ater àquilo que é o mais essencial, aos principais marcos do desenvolvimento neurológico da criança de 0 a 6 meses. E por que isso é importante? Isso é importante para que a gente possa entender o quando uma criança está se desenvolvendo bem e o quando uma criança pode estar se desenvolvendo com problemas. Então, os marcos do desenvolvimento eles servem como indicadores que ajudam o médico ou mesmo a família a ter uma percepção se aquele desenvolvimento está bom ou não. E caso não esteja, para que sejam tomadas providências, para que essa criança possa buscar o devido tratamento para um problema que possa estar acontecendo. Para fins didáticos, nós vamos estar dividindo hoje esse desenvolvimento em 4 áreas principais do desenvolvimento, que é o desenvolvimento motor, o desenvolvimento social-afetivo, o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento de linguagem e comunicação. Mas na prática, esses desenvolvimentos eles não estão separados. Eles vão acontecendo de forma concomitante conforme a criança cresce. Então é importante entender que desenvolvimento ele é um processo de aquisições de habilidades que acontece ao longo de toda a vida. E nos primeiros 2 anos, a maioria das crianças, independente do lugar onde elas vivem, seja no Japão, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, elas vão adquirir os mesmos marcos praticamente nas mesmas idades. Então, isso acaba sendo um indicador confiável porque a gente sabe que não depende da influência cultural. É claro que se o ambiente familiar é um ambiente de pouco estímulo ou é um ambiente de mais estímulo, isso vai influenciar o desenvolvimento? Sem dúvida que sim. Mas aí nisso, no conversar também com o pediatra, o próprio pediatra vai identificar se o ambiente de casa está oferecendo os estímulos suficientes para que aquela criança se desenvolva bem. Então vamos lá. Marcos do desenvolvimento de 0 até 3 meses. Os primeiros marcos são os marcos motores. A gente vai ter como primeiro marco motor grosso, chamado sustento cefálico. E o que é isso? É a capacidade do nenê de segurar a própria cabeça, de segurar e firmar a cabeça quando está no colo, ou quando a gente coloca ele deitadinho de barriga para baixo, ele levantar a cabeça do lugar onde ele está deitado. Então a gente percebe que ele adquiriu o controle dos movimentos da cabeça, que pode ainda não estar completo por volta dos 2, 3 meses, mas ele já tem que estar muito próximo do completo nessa faixa etária. Aos 3 meses, o bebê já deve estar com um bom controle do movimento da sua cabeça. Depois desse marco, a gente tem os marcos de desenvolvimento motor fino. E nos marcos de desenvolvimento motor fino, nessa faixa etária, a gente vai ter 2 marcos principais. O primeiro deles é a abertura espontânea das mãos. Então a gente vai ver que o bebê dessa idade, quando ele nasce, chega em casa, recém-chegado do hospital, ele permanece a maior parte do tempo com a mãozinha fechada. E isso é normal, o olhinho também fica fechado por um bom tempo. E com o passar dos dias, a gente vai vendo que ao estimular o bebê na hora do banho, o bebê abre as mãos. Isso se chama abertura reflexa, ela não é ainda a abertura espontânea das mãos. Por volta dos 2 meses de vida, o nenê começa a abrir e fechar as mãos sem que a gente faça nenhum estímulo na mãozinha dele. Isso se chama abertura espontânea das mãos e é um marcador de que o desenvolvimento motor fino da mão do bebê está dando a resposta, está evoluindo bem. Além do marcador da mão, a gente vai ter nessa idade um marcador chamado acompanhar com o olhar. Então o bebê ali com um mesinho, entre 1 mês e 2, ele começa a ficar com o olho aberto por mais tempo. E ao ficar com os olhos abertos, esse bebê ele começa a acompanhar as coisas que acontecem em volta dele. Então se você aproxima o rosto dele e movimenta o rosto perto do rosto do nenê, ele vai começar a acompanhar o teu rosto com o olhar dele. Depois, quando chega perto mais dos 3 meses, que o bebê já controla o movimento da cabeça, ele também começa a acompanhar não só com o olhar, mas também com a cabeça. E aí você vai chegar com o rosto perto do rosto dele
e se movimenta, e ele acompanha tanto com os olhos quanto com a cabeça, no movimento combinado de olhos e cabeça. Depois desses marcos motores, a gente vai ter o marco de linguagem. Ah, mas o bebê tem linguagem? O bebê se comunica? Claro que sim, né? Então, o bebê pequenininho, nesse intervalo ali de 0 a 3 meses, ele vai estar fazendo um choro indiscriminado, que é um choro que não tem muita formatação. Então, é o choro dele quando ele está com dor, o choro dele quando ele está com fome, o choro dele quando ele está com sono, é o mesmo choro. Então, a gente vai ver que o bebê chora. E esse choro não tem ainda muita diferenciação. Se o choro não está presente, a gente tem que ficar preocupado. Depois desses 2 marcos, a gente vai ter o marco de desenvolvimento social. E nessa faixa etária, a gente tem 3 marcos bem importantes. O primeiro deles é o sorriso social. Então, o bebê nessa faixa etária começa a devolver sorrisos. Até então, ali no primeiro mês, até por volta do 2º mês, o sorriso do bebê, ele é uma contração do rosto. O bebê ainda não tem muita espontaneidade, não tem muito controle sobre esse movimento. Entre o 2º e o 3º mês de vida, o bebê já começa a adquirir um pouco mais de controle nisso, e aí ele começa a devolver sorrisos. Então é aquela fase onde a gente começa a brincar com o nenê e a gente sorri para ele, e ele sorri de volta para a gente. Além disso, o bebê nessa faixa etária começa a prestar atenção na fala de quem o cerca. Então, quando alguém fala perto do nenê, ele normalmente procura buscar com os olhos ou com o movimento da cabeça em direção a quem fala com ele. E é interessante que nessa faixa etária também, o bebê já consegue diferenciar uma fala das outras, que é a fala do cuidador principal. E a gente percebe isso pela reação do nenê. Então, o nenê com perto de 3 meses de vida, se o pai fala com ele, a resposta dele é uma. Se a avó fala com ele, a resposta é parecida. Agora, se a mãe fala com o nenê, a gente percebe que a resposta é bem mais intensa, é bem mais evidente. Por quê? Porque aquele som ele é mais constante, ele é mais frequente na rotina do bebê, e isso faz com que o bebê responda a ele com maior facilidade. Além disso, a gente vai ter um primeiro marcador também intelectual do bebê. É importante a gente ter em mente de que crianças muito pequenas, nenês, não é possível avaliar a inteligência deles com uma forma precisa. Não existem testes, não existem exames que meçam a inteligência de um bebê pequeno. A gente até consegue medir a inteligência de uma criança maior, com uma determinada precisão, com a ajuda de psicólogos. Mas num nenenzinho isso não é possível. Então, o que a gente vai ter são marcadores que dão para a gente a impressão, né, ou a ideia se aquele desenvolvimento está acontecendo bem ou se tem problemas. Né? Então, lembrem que marcos do desenvolvimento não são definidores de diagnóstico, não são coisas precisas, são coisas que podem variar um pouco. E o marcador de inteligência da criança nessa faixa etária é que a criança reage a estímulos do ambiente. Então, é de preocupar um bebê que seja pequeno assim, né, até o 3º mês, e que você estimula ele com uma brincadeira, você estimula com um sorriso, com um som, com um brinquedo luminoso, e você não vê o bebê reagir, ele parece inerte, parece não responder quando é estimulado. Isso é preocupante. Se o bebê responde, eu faço um som, ele reage, eu passo um objeto próximo aos olhos, ele reage, ou seja, ele está reagindo aos estímulos do ambiente. Esse é um primeiro marcador cognitivo e que é bem importante de ser observado. Passando o 3º mês, o bebê chegando naquele intervalo entre o 3º e o 6º mês, a gente começa a observar o aparecimento de novos marcadores. Vocês vão observar que no primeiro ano de vida, a gente divide os marcadores de 3 em 3 meses, porque é em geral nesse intervalo de tempo em que aparecem novas coisas para a gente estar observando. Então, o bebê de 5 meses tem um marcador grosso importante, que é o rolar. Então, o bebê que está ali 5 para 6 meses, ele ou está começando a rolar ou já está rolando.
E com 6 meses de vida, o bebê já deve estar ou sentando com apoio ou sentando já sem apoio. Mas o bebê já deve começar a sentar. Se você tiver com um bebê com 6 meses e ele ainda não dá nenhum sinal de que está começando a sentar, procure o seu pediatra, procure um fisioterapeuta para estar avaliando ele. O marco motor do sentar é um marcador importante e ele está presente na imensa maioria das crianças nessa faixa etária. Depois dos marcadores motores finos, depois dos marcadores motores grossos, desculpem, a gente tem os marcadores motores finos. E o marcador motor fino mais importante dessa faixa etária é que o bebê começa a fazer movimentos de pinça. Então ele começa a fazer movimentos de agarrar e segurar os objetos. Ainda é uma pinça bem rudimentar, ele segura os objetos com a mão inteira, ainda não consegue pegar nos dedinhos, mas a gente já vê esse movimento começar a aparecer na mão do bebê. Então, até os 2 meses o bebê ficava praticamente com a mão fechada, dos 2 aos 3 o bebê começa a abrir as mãos, e dos 3 meses em diante ele começa a conseguir segurar objetos, e por volta dos 6 meses de vida o bebê começa a conseguir juntar as mãos na linha média. O que é a linha média? É a linha que fica no centro do nosso corpo. Até então os braços eles ficam mais para os lados, eles não se unem. E ali por volta dos 6 meses é quando o nenê consegue começar a ficar com as mãozinhas juntas. Além disso, nessa faixa etária a gente vai ter os desenvolvimentos de linguagem. E aí é bem interessante, porque o choro que antes era indiscriminado, não tinha formatação, agora passa a ter um formato específico. A gente começa a diferenciar um choro de quando o bebê está com dor, o choro de quando está com fome, o choro de quando está com sono. Então o bebê passa de um choro para tudo para um choro para cada coisa. Né? E esse é um processo que é claro, é gradual. A gente vai vendo o aparecimento de choros de timbres diferentes, de volumes diferentes, que vão ajudando a gente a saber o que o bebê quer, o que o bebê precisa. Além disso, na linguagem, começam a aparecer os balbucios e os gritinhos. Então o bebê começa a tentar conversar, ele faz aquele lero-lero que não é mais só o choro. Então o bebê de 0 a 3 meses, ele praticamente só chora. A partir do 3º até o 6º mês, esse bebê já começa a vocalizar, ele não se comunica mais somente através do choro. E dos desenvolvimentos sociais, a gente vê nessa fase também marcadores importantes, e o marcador mais importante é que o bebê começa a prestar atenção às pessoas mais do que aos objetos. Então o bebê nessa faixa etária ele presta atenção se você oferece um objeto, mas ele já começa a olhar para o objeto e começa a olhar para a pessoa que ofereceu também. E a pessoa muitas vezes para o nenê é mais interessante do que o objeto que ela oferece. Tá? E no desenvolvimento intelectual dessa faixa etária, a gente vai ter essa questão da atenção ao objeto. Então, até então, você entregava um objeto na mão do bebê, um brinquedo, e ele simplesmente agarrava, sem explorar o objeto, sem demonstrar curiosidade por ele. Agora não, agora o bebê já começa a olhar para o objeto, a girar, a bater, a sacudir, a jogar. Ou seja, ele começa a explorar essas propriedades físicas dos brinquedos, porque ele começa a perceber que aquilo ali é uma coisa diferente, é uma coisa interessante. Então, esse despertar do interesse pelas outras coisas que não por si próprio é uma coisa importante que o bebê expresse nessa faixa, entre 3 e 6 meses. Bom, pessoal, estamos chegando perto do finzinho do vídeo, mas fique até o final, porque no final do vídeo eu guardei para falar para vocês 7 dicas de coisas que vocês podem estar fazendo em casa e que vão ajudar o seu nenê a desenvolver. São medidas simples, não requerem muitos recursos e ajudam bastante pelo fato delas serem uma coisa continuada, uma coisa que é repetida pela família no dia a dia. Tá? Como eu sei que vocês gostaram desse conteúdo, inscrevam-se no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês acreditem que vão se interessar pelo assunto também. Tá? Então vamos para as nossas dicas. A primeira dica é: estimule o bebê pelo toque, pelos gestos, pelos sorrisos e olhe nos olhos. Lembrem que o bebê nessa faixa etária, ele está recebendo todos os estímulos do ambiente, ele está tentando absorver tudo que ele pode em um curto espaço de tempo.
Então, se você estimula ele com abraços, se você estimula ele com carinho, se você estimula ele com gestos, com a voz cantando, com olhares, ele vai assimilar esses estímulos. E isso vai fazer uma grande diferença depois no desenvolvimento social, no como ele expressa o seu afeto, no como ele interage com as pessoas. Então, o bebê precisa receber informação para ele poder estar depois produzindo a própria informação. Tá? Além disso, nessa fase, converse com o bebê e cante para o bebê. Mas tenha o cuidado de fazer a pronúncia correta das palavras. Porque se você pronuncia em frases com aquele falar de bebê, isso dificulta depois o processo da fala do próprio neném. Porque ele vai estar assimilando os sons das palavras que você fala, e se você fala corretamente, quando ele for falar aquela palavra no futuro, ele já vai ter aquela informação mais bem colocada. E aí ele consegue falar melhor, vai ter um processo de fala mais simplificado, mais facilitado, por uma coisa que você fez quando ele era bem pequenininho. Além disso, depois dos 3 meses, sempre que possível, que o neném estiver bem acordadinho e animado para brincar, deixe ele de bruços, brincando de bruços. Até que, claro, pode ser que o neném se irrite, aí pega, acalma o neném, mas depois coloque de bruços. Nunca coloque o neném de bruços quando ele for dormir ou logo depois de comer. Nesses momentos, o bebê pode acabar se engasgando, pode acabar se afogando e tendo complicações. Então, esse colocar de bruços tem que estar sempre longe do horário que o bebê mamou e não pode ser na hora que o bebê está dormindo, tem que ser numa hora que ele está a fim de brincar. Tá? Além disso, também cuidem o colo. Tá? Um colo que é muito legal de fazer com o bebê dessa faixa etária chama colo cadeirinha. É pegar o bebê no colo e ficar com ele sentado, virado para frente, ao invés de ficar com ele deitado ou acomodadinho no nosso ombro. Esses colos de ficar deitado, acomodado no ombro, eles são bons para dar um afeto, eles são bons para dar conforto, mas eles não são bons estimuladores. Então, coloque o neném sentado de cadeirinha virado para frente, ele fica olhando as coisas que estão ao seu redor e isso é mais estimulante. Então, aí já chegamos na nossa 4ª dica. A 5ª dica é brinque com o seu neném. Mostre os brinquedos para ele, né? E ensine como que faz o uso, ajude ele a explorar os brinquedos. O brincar é um potente estimulador da inteligência do neném. Então, quanto mais você brinca, maiores as chances do seu bebê desenvolver uma boa inteligência. E é uma coisa simples, né, gente? Toma um pouco de tempo, demanda um pouco de esforço, mas é para um bom fim, né? Vai fazer com que o seu filho, a sua filha desenvolva melhor. Depois disso, a gente vai ter a nossa 6ª dica, ofereça brinquedos, de preferência macios e de preferência com texturas diferentes. Então, macios porque o bebê vai sentir aquela maciez no toque e para ele o brinquedo acaba sendo mais confortável, mais gostoso de manusear. Mas é legal que na superfície, por exemplo, tenha um com a superfície rugosa, um com a superfície áspera, um com a superfície lisa, porque daí aquele toque da superfície ajuda a desenvolver o tato da mão do bebê. E com isso, esse tato ficando mais apurado, mais tarde, quando ele for fazer o uso das mãos, isso vai facilitar o desenvolvimento. E a última dica é a dica mais importante dentre todas. Tenha livros. Tá? Tenha livros para o bebê desde quando ele chega em casa. Nessa faixa etária, o ideal é que os livros sejam feitos de tecido ou sejam aqueles livros plastificados ou livros feitos de silicone. Que daí o neném pode pôr na boca, não vai ter perigo dele se engasgar, os livros não rasgam, não tem perigo de ele pegar um pedacinho, colocar na boca. Eles podem ser usados na hora do banho como brinquedos. Então, nessa faixa etária é importante que o bebê brinque com os livros. Tá? Um bebê que brinca com livros desde pequeno, que tem contato com isso desde bebezinho mesmo, vai ser aquela criança que vai se familiarizar com os livros com uma facilidade maior. Então, o aprendizado, o desenvolvimento da inteligência do bebê, ele pode ser estimulado nessa faixa etária pelo simples fato nele ter livros entre os seus brinquedos para brincar, tanto no banho quanto em outros momentos. Lembrem que nessa faixa etária ainda não adianta muito contar histórias para o bebê, mas conversar com o bebê, mostrar figuras com os livrinhos é muito legal e ajuda bastante no desenvolvimento. Tá bom, pessoal?
Então, uma excelente semana para vocês, fiquem bem e até o nosso próximo encontro.